Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é Irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, 12º domingo do tempo comum. Mais uma vez, comece o seu dia bendizendo a Deus. E bendizer a Deus é reconhecer o lugar que Ele acessa, que Ele está, que Ele escolheu habitar em nós. É fazer reverência ao nosso coração. Sim. Estar em comunhão com Deus é estar em plena sintonia com o meu coração, neste lugar que Deus se encontra. E nós sabemos que o meio para chegar ao nosso coração não é por meio da nossa mão tocando em cima do coração, mas é fazendo o caminho interior, que se dá por meio da nossa respiração consciente. Sim, é este caminho que de forma mais breve e completa, certeira, nos conduz neste terreno que pertence a Deus. E nós somos chamados a administrar. O nosso coração é propriedade de Deus e nós apenas administramos. E como fazemos isto? Estamos visitando este terreno com frequência ou deixamos esquecido? Respire e acolha neste lugar a presença de Deus. O texto que hoje nos é dado a meditar, as leituras, na verdade, a leitura primeira é tirada do livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, depois de 8 ao 11. Jó está aqui naquele dilema, o porquê do sofrimento. Por que um sofrimento tão grande, Deus? Por que permite este sofrimento? O outro questionamento de Jó é: por que o silêncio teu, ó Deus? O silêncio de Deus me incomoda, me apavora. São estas as perguntas que Jó tem feito. Por que tal sofrimento? Por que do teu silêncio, ó Deus? E a leitura de hoje nos dá a resposta de Deus, na primeira pessoa. Quando Deus então fala, não na maneira como Jó espera. Jó esperava uma resposta racional, como foi a pergunta. Mas Deus dá uma resposta figurativa, mas muito direta e certeira. Quando Deus responde fazendo outras perguntas. Quem fechou o mar com portas, quando ele já jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por veste e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas? E disse: até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Quem fez isso? Foi Deus. Quem foi que delimitou o tamanho do mar? Quem foi que parou a bravura das ondas? Quem foi que colocou limites e trancas a toda a agitação do mar? Fui eu. Deus está dizendo: se eu coloquei limite na natureza, dizendo até aqui tu vens, daqui para cá não. Se eu coloquei limites e delimitei espaço,
para o oceano, o mar, que era tido como este lugar demoníaco do mal, quanto mais ao ser humano, que é o ser criatura divina, amada por Deus. Portanto, Deus dá resposta e Deus não permite que o mal nos sufoque. E nós iremos perceber, se continuássemos o texto, que Jó vai entender o recado de Deus, que Jó vai entender o quanto Deus está com ele. Mais tarde, Jó vai tomar esta consciência. Caríssimos, Deus está conosco, não nos abandona, está sempre ao nosso lado. Com Jó não foi diferente. Eu estou convosco. O mal não terá a última palavra. O texto que nós meditamos no Evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, que diz: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem, para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o mar, até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, vejamos neste texto como Deus se revela a cada um de nós. O contexto histórico dessa pequena perícope é a realidade da igreja na perseguição do governo de Nero romano. A igreja era perseguida e insultada. Os cristãos eram perseguidos, mortos pelo governo sangrento. E esta igreja se vê nesta forte ventania. Esta igreja precisava ouvir: onde está Deus? Qual é a voz de Deus para conosco? Amados e amadas, domingo passado nós víamos um Jesus parece que muito dócil, que se comparava ao reino de Deus com a semente lançada na terra. Depois dizia que o reino de Deus era como a semente de mostarda, pequena, mas que a sua pequenez depois se mostra grande, que vai hospedar até os pássaros do céu. Hoje, o Jesus parece que se revelou. Não é mais aquele Jesus manso, é um Jesus bravo.
é um Jesus poderoso. É um Jesus que mostra a força do seu braço. Primeira parte do texto mostra essa introdução. Jesus, que estava ali com seus discípulos, despede a multidão, entra no barco, sai com seus discípulos. É sabido que os discípulos de Jesus conheciam muito bem o mar, pois eles eram pescadores, a sua maioria. Essa é a primeira parte. Entram no barco e saem com Jesus. A segunda parte do texto mostra que o vento começou. Uma ventania muito forte e as ondas do mar faz com que as águas invadam a barca. E os discípulos ficam com medo, grande medo, impressionados com o tamanho daquela ventania. Certamente era uma ventania que eles desconheciam em toda a sua profissão. E pedem ajuda. Vão até Jesus, que dizem estar dormindo. E eles então interrogam Jesus: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Estamos perecendo, e tu não te importas? Enquanto estavam bem, parece que não faziam perguntas. Mas agora que o perigo parece iminente, as perguntas vêm. Também na primeira leitura foi assim. Jó, quando estava tranquilo, nenhuma pergunta lhes era feita. Quando se vê no perigo, onde está tu, ó Deus? Por que tamanho sofrimento? E Deus vai se revelar como se revelou em Jó. Aqui também, Deus se revela à altura da pergunta. Onde estás tu, ó Deus? Por que te importas? Por que não te importa? Vai deixar que pereçamos? E a terceira e última parte é séria. Jesus então levanta e não se dirige aos discípulos, dirige ao perigo, às ondas. Silêncio, cala-te. Sim. Quando em nossa cabeça está um barulho intenso, o que nós precisamos é silêncio. Cala-te. Resistimos muito ao silêncio. Tanta gente não consegue silenciar mais. Mas Jesus está dizendo, a resposta que devemos dar ao mal qual é? Silêncio. Acalma-se. Quando isso acontece, Deus nos invade. Deus se revela. Jesus, portanto, estanca o primeiro mal, mas ele suscita um segundo, que vai combater. O segundo é a respeito da fé. Depois que o mar se acalma, Jesus se dirige agora aos discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? E diz que eles sentiram um grande medo. E diziam entre eles, quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Caríssimos, de repente os discípulos percebem um Jesus que parece aquele Jesus que eles de fato esperavam. Um Jesus forte e poderoso. Só parece. Quando Jesus cala o mar, eles acham que Jesus é aquele Deus que os judeus esperavam. Mas quando Jesus volta a pergunta de novo a eles, eles novamente caem por terra. Jesus disse, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Amados, é a nossa fé que faz ter dúvida. É a nossa fé que faz perguntarmos onde está Deus. É a nossa falta de fé. É a ausência de Deus em nossa vida, da nossa fé, que faz com que perguntemos, Senhor, de onde estás? Por que desapareceu? Por que tamanho silêncio? Como dizia Jó. E Jesus nos dá o recado. Se eu quero saber onde está Deus, se eu quero ver onde Ele se encontra dentro de mim, silêncio, cala-te,
e a resposta virá. Façamos isto e experimentemos a presença inteira de Deus em nossa vida. São Paulo conclui esta reflexão mostrando um Cristo que se solidariza com nós. E agora nós já não mais vivemos por nós, mas por Deus mesmo, porque Ele deu a sua vida por cada um de nós. E agora não temos o direito de viver de forma egocêntrica, narcisista, porque Deus morreu, deu a sua vida por nós. E aí diz Paulo, terminando, que nós agora somos chamados em Cristo a ser uma nova criatura, a deixar o mundo velho desaparecer. Deixemos que este mundo velho em nós desapareça e que nasça em nós um novo cristão, um homem cheio, uma mulher repleta desta fé, que nasce do silêncio, que nasce desse encontro meu com Deus. Obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal Sopro de Esperança, divulgue a outras pessoas, peça que se inscreva e façamos assim chegar mais longe, distante, a palavra do nosso bom Deus. Deixe sempre o seu like, é muito importante para o crescimento desta nossa comunidade. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Porque és meu amigo, porque sempre comigo.